Boa tarde a todos, eu sou o André Rocha, do time de gestão aqui da XP Asset. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados do XP Infra Debentures, XP de 11. Seguindo um pouco a dinâmica que a gente tem realizado aqui nos últimos trimestres, vou começar falando um pouco aqui na próxima página sobre as características do fundo, relembrando um pouco do nosso portfólio, e fiquem à disposição aqui para mandarem dúvidas aqui no nosso chat, e no final a gente vai abrir aqui para perguntas e respostas. Iniciando aqui sobre sobre a estrutura do fundo, relembrando, o fundo tem como administrador o Banco Genial, a gestão aqui da XP Vista. O fundo completou 2 anos agora em abril, dia 16 de abril. O público-alvo é destinado para investidores qualificados, com uma taxa de administração de 0,95, englobando tanto taxa de gestão quanto de administração. Relembrando que esse fundo não tem performance, então todo o rendimento aqui, que exceder aqui IMA, ou as NTNBs, é diretamente para o bolso do investidor. O objetivo, focar principalmente em debêntures incentivadas, debêntures emitidas conforme a lei 12431, através aqui de investimentos de FIC, FIINFRA e FIINFRA, com uma rentabilidade alvo de entre 0,5% e 1% acima da NTNB. Nas próximas páginas a gente vai falar um pouco sobre isso, né, mas hoje o fundo está entregando um retorno muito acima dessa rentabilidade alvo, que era lá da época do IPO do fundo. E relembrando que esse fundo tem benefício tributário, benefício fiscal de imposto de renda, para a pessoa física, tanto no ganho de rendimento quanto no ganho de capital. Ou seja, todo ganho aqui com a apreciação das cotas, né, o pagamento de rendimento ao longo do tempo para o investidor pessoa física é isento, enquanto que para pessoas físicas tem uma incidência de 15% de alíquota de imposto de renda. E por fim, relembrar que a gente faz amortizações mensais. Então, o compromisso que a gente fez desde o início do fundo, né, que a princípio seria trimestral ou semestralmente, a gente fez bastante, brigou bastante aqui, seja com CVM, com B3, para alterar essa rentabilidade aqui para a distribuição mensal, então dando mais previsibilidade aqui para os nossos cotistas. Seguindo para a próxima página, por favor, a gente vai entrar aqui nos principais acontecimentos do trimestre. Então, de forma bem resumida aqui, a gente tem então feito distribuições de rendimentos mensais, então a gente realizou janeiro, fevereiro e março, inclusive a de abril foi paga hoje, como a nossa data de corte aqui era março, a gente não incluiu, mas a de abril foi paga hoje, dia 15 de maio. E relembrando aqui do completion financeiro, a gente já trouxe isso na nossa última apresentação, mas uma dos nossos ativos aqui, a transmissora Campinas Itatiba, a Camptiba, que a gente vai entrar em mais detalhes aqui nas próximas páginas, atingiu o seu completion financeiro, ou seja, ela apresentou aqui um ICSD, um índice de cobertura de serviço da dívida, por 12 meses acima de 1,3. Então, indicando que o ativo está saudável, pagando suas dívidas, né, então gerando seu caixa como era esperado, acima de 1,3. E com isso já era previsto na escritura uma redução aqui da taxa de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 8. Isso sempre se dá na troca, no próximo evento de pagamento aqui de dívida. Então, isso aconteceu dia 19 de março, então a dívida que corria até então, a IPCA mais 9,5, hoje corre IPCA mais 8. Isso já está previsto, inclusive, aqui nas nossas projeções, todo o nosso fluxo de caixa do ativo. E nos 2 quadros de baixo, recordando um pouco das distribuições que a gente realizou no primeiro trimestre. Então, somando tanto a amortização de rendimentos quanto de principal, a gente pagou R$ 3,60 nesse trimestre para os cotistas que detinham essas cotas aqui no final de cada um dos dias úteis de cada mês. Seguindo para a próxima página, a gente vai falar um pouco aqui do nosso portfólio. Então, basicamente, pessoal, a gente não contou com nenhuma alteração relevante aqui. As debêntures elas só foram acruadas, né, ao longo desse tempo, elas foram marcadas também a mercado, mas a gente não houve nenhuma venda ou compra de debêntures ao longo desse primeiro trimestre. Então, relembrando cada um dos nossos ativos, a gente tem a Camptiba, uma exposição aqui de quase 69 milhões de reais, uma linha de transmissão operacional no interior de São Paulo. Ontem, uma linha de transmissão também operacional desde 2018, um ativo de 21 milhões de reais, localizado no Pará. Arteon-Z, um investimento de debêntures incentivados que a gente tem ao todo de 73 milhões de reais. São 5 projetos alocados em 3 SPS, também todos operacionais. Oxy é um ativo de geração térmica renovável, localizado em Roraima. Uma exposição que a gente tem, a nossa maior exposição, em torno de 35% do fundo, de 105 milhões de reais. Ativo também, relembrando, operacional, com pagamento de juros e amortização tanto em junho quanto dezembro. Então, mês que vem a gente vai ter recebimento de juros aqui desse ativo. E Gameleiro Goiás. 2 PCH, são os 2 nossos menores ativos aqui, somados nos 5%, são os únicos ativos em fase pré-operacional que a gente tem no portfólio, mas a gente vai atualizá-los aqui nas próximas páginas. A expectativa é que ambos os ativos comecem aqui, então, a gerar energia de fato ao longo do próximo mês, até o final de junho. Então, ao longo dos próximos 45 dias, todo o nosso portfólio se tornará aqui operacional. Então, hoje, a gente tem 95% do nosso portfólio alocado em ativos, outros 5% em caixa, e desses 95%,
95%, 90% estão em ativos operacionais e 5% Gameleira e Goiás em ativos pré-operacionais. Seguindo para a próxima página, a gente vai dar um pouco mais de detalhe aqui de cada um dos ativos, mas eu vou dar até um pouco mais de ênfase aqui nessa parte inferior. Então, hoje a gente está falando de uma alocação da carteira de 95%, que na nossa visão é uma alocação mais do que adequada, né? Então, a gente sempre mantém um nível de caixa justamente para pagamento de rendimentos dos próximos meses. Hoje a gente tem uma previsão de pagamento de rendimentos até o final de 2023 entre R$ 1 e R$ 1,20 reais ao mês. Hoje a gente tem até desde janeiro, né? Então a gente fez pagamentos aqui, 4 pagamentos de R$ 1,20, e a gente tem esse hurdle aqui, esse guidance de distribuição até o final do ano. Falando um pouco aqui do retorno do portfólio, as nossas debêntures, né? Isso na época que a gente comprou, gera um retorno de IPCA mais 7,4, mas lembrando que as nossas debêntures elas são marcadas a mercado. E como se dá isso, né? Então, dado que são debêntures ilíquidas, o administrador ele marca aqui no dia a dia cada uma dessas debêntures, e conforme aqui a abertura das curvas, né, desde a aquisição desses ativos, relembrando que o fundo completou 2 anos, houve uma abertura das NTNBs, as curvas longas, isso fez com que o fundo fosse reprecificado, né? Então, o valor patrimonial hoje é marcado a IPCA mais 9,6, com uma duration de aproximadamente 6,5 anos, né? Então, a gente tem uma abertura aqui de cada um dos ativos, na tabela acima, com cada uma das rentabilidades dos papéis, qual a exposição que o XPID tem e a duration individual de cada um dos papéis. Na próxima página, a gente vai falar um pouco da performance do fundo. Então, a gente vem apresentando aqui essa DRE sintética, né, de qual que é a composição desde o PL do início do período, qual foi a variação da marcação a mercado, essa primeira linha aqui dessa tabela, na correção monetária, né, então o IPCA, que é aplicado aqui em cada uma dessas debêntures, o spread das debêntures, então a gente consegue aqui visualizar que o spread de fato de IPCA mais 7,4 da carteira, ele vem sendo mantido aqui ao longo dos meses, e nas duas linhas abaixo, os pagamentos de rendimento de principal, que é justamente a forma que a gente faz para distribuir os rendimentos aqui para os nossos investidores, e por fim as despesas do fundo, que também estão bem aderentes à estrutura do fundo e são bem previsíveis, né, como vocês podem ver desde abril do ano passado até março desse ano. E embaixo, vocês podem também observar aqui o histórico de distribuições. Então, até maio do ano passado, isso muito baseado aqui nas premissas macroeconômicas, nas projeções aqui de IPCA, a gente fez pagamentos recorrentes de 90 centavos, e a partir de junho do ano passado, a gente distribuiu já desde então 11 meses, considerando agora abril, R$ 1,20. Relembrando que o nosso guidance de distribuição até o final do ano, que a gente vai apresentar na próxima página, é entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por mês. Na próxima página, vou trazer para vocês aqui um pouco da análise de sensibilidade. Então, o que vocês conseguem ver aqui nesse gráfico de cima, né, nessa tabela de cima? Qual que é o retorno implícito em determinados preços aqui de entrada? Hoje o nosso fundo está sendo negociado por volta de R$ 84,00. E aí, qual que é o retorno implícito disso? Seria próximo de IPCA mais 10,2, IPCA mais 10,3. O que significa isso, então, pessoal? Caso um cotista novo compre uma cota desse fundo, do XPID 11, na bolsa hoje, ele vai ter esse retorno implícito caso ele segure esse investimento até o final do investimento, né, por esses 6,5 anos de duration. E aqui embaixo, alguns highlights do nosso fundo. A cota patrimonial, no final de março, era marcada R$ 95,15, enquanto a cota a mercado era marcada por volta aqui de R$ 85,00, então a gente vê um desconto aqui bem relevante, de quase R$ 10 entre a cota patrimonial e a de mercado. As distribuições dos últimos 12 meses, da data de março, dava-se, então, R$ 13,80. Agora, com essa distribuição de abril, a gente passou para R$ 14,10, só relembrando que a gente aumentou aqui na distribuição de 90 centavos para R$ 1,20 em abril do ano passado. O retorno dessa nossa carteira ao cota a mercado, próximo de R$ 85,00 em março, era de IPCA mais 10,3, que representa aqui um spread sobre o NTNB de quase 440 bips. Embaixo, só relembrando então, a gente tem feito pagamentos, distribuições aqui de amortizações de rendimento e de principal mensal, e com essa expectativa de distribuição entre R$ 1,00 e R$ 1,20 ao longo de cada um dos meses ao longo de 2023. Passando 2 páginas para frente, a gente vai entrar aqui um pouco do nosso portfólio, pessoal. Então, fiquem à vontade aqui para tirar qualquer dúvida, mandar seus questionamentos aqui pelo chat. Falando um pouco aqui da Camptiba, o primeiro ativo aqui do nosso portfólio, é uma linha de transmissão já operacional, como eu comentei com vocês, que ela corre IPCA mais 8, desde março agora, ela corre IPCA mais 9,5. O ativo está em operação desde novembro de 2021,
apresentando aqui CSD mensal todos acima de 1,3, e o ativo aqui não teve nenhuma intercorrência, né, com uma disponibilidade de 100% desde a sua energização. No próximo ativo, Orilândia do Norte, é um ativo então localizado no Pará, ativo também operacional. A gente acompanha esse ativo há bastante tempo, a gente tem na carteira desde março de 2021, uma exposição de 21 milhões de reais, que corre uma taxa de IPCA mais 6,15. Relembrando então, ativo operacional, assim como Camptiba, contando com o pacote de garantias do próprio projeto, né, o Project Finance. Então, ele tem alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos recebíveis, né, da RAP, o recebível aqui da linha de transmissão, e uma conta reserva com um pagamento, né, com uma PMT, complementando aqui a garantia do nosso projeto. Seguindo a próxima página, falar um pouco de Arteon-Z. Então, como eu comentei com vocês, são 5 linhas de transmissão, aqui agrupados em 3 SPS, é um ativo também operacional, a gente acompanha desde o início das obras, um investimento de 73 milhões de reais, rodando uma taxa de IPCA mais 6,2. E assim como os dois primeiros ativos, a gente também tem o mesmo pacote de garantias, AF das ações, cessão fiduciária aqui dos direitos creditórios e uma conta reserva, com uma PMT também. Próximo ativo, na Oxy, próxima página, como eu comentei com vocês mais cedo, então é um ativo de geração térmica localizado em Roraima, é um ativo, a nossa maior exposição hoje, por volta de 35% do fundo, é uma exposição de 105 milhões de reais, rodando uma taxa de IPCA mais 8,5. Essa é uma dívida um pouco mais curta, né, do que o portfólio ao todo, então nosso portfólio tem uma duration de 6,5 anos, aqui a gente está falando 5,4 anos, então uma dívida um pouco mais curta, com um pacote de garantias aqui também de alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos recebíveis, né? Então, relembrando, aqui a gente já passou para geração. Então, a gente tem PPA, com o mercado regulado, uma conta reserva com uma PMT, e diferentemente da linha de transmissão, aqui a gente também tem a alienação fiduciária dos equipamentos e dos maquinários e de ativos em geral. E para a próxima página, entrar aqui nos nossos dois últimos ativos, PCHs Gameleira e Goiás, são as nossas menores exposições, né? Como eu comentei com vocês, são os nossos dois únicos ativos pré-operacionais, já está em fase final de obra, a gente pode falar um pouco mais depois aqui sobre o estágio, né? Mas adianto para vocês que a expectativa aqui de entrega de energia, né? de início de geração de energia é no final do mês que vem, final de junho, e com isso a gente vai ter o nosso portfólio 100% operacional. Então, a gente está falando de uma dívida que representa mais ou menos 5% do nosso portfólio, com uma duration de 8 anos. E relembrando, aqui, como ativo ainda pré-operacional, além do pacote de garantia tradicional de alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos recebíveis e conta reserva, a gente também conta aqui com uma fiança do acionista, né? Então, o FIP Pirineus, ele detém aqui esses dois ativos, tem alguns outros ativos e a gente tem uma fiança contra esse fundo. Então, eventualmente, se demorar, a gente não vislumbra aqui nenhum risco, dado que o primeiro pagamento de amortização e juros desse ativo vai se dar só no primeiro trimestre do ano que vem, mas se fosse necessário, a gente poderia executar essa fiança e acessar recursos do acionista, né, o FIP Pirineus. Com isso, pessoal, a gente passa aqui pela nossa agenda, a gente passa por todo o portfólio. Gostaria de deixar aberto aqui agora, então, para perguntas e respostas, e convido também o restante do time aqui, caso queiram responder qualquer uma das dúvidas, por favor, fique à vontade. Obrigado, André. O Antônio mandou algumas dúvidas aqui, eu vou começar respondendo algumas dessas dúvidas. Obrigado pela participação, Antônio. Acho que eu vou ler para o restante do pessoal que talvez não tenha acesso. Na avaliação dos gestores do XPID, qual os dois principais riscos nos próximos 12 a 24 meses para o fundo? Acho que aqui os dois riscos que eu vou apontar, Antônio, aí os demais podem me complementar também. É o risco de algum ativo do portfólio, né, que vem até em linha com a sua segunda questão, mas algum ativo do portfólio eventualmente não conseguir fazer pagamento, né, desses proventos aqui de juros, né, das PMTs. Na nossa visão hoje, esse risco é baixo, uma vez que os ativos eles estão, na grande maioria, aqui operacionais. O único ativo, os dois ativos que não estão operacionais são os ativos da Tradené, que é Goiás e Gameleira, mas que, como o André comentou no início, né, a gente tem a expectativa de entrada de operação nos próximos 45 dias dessas duas PCHs. E são projetos que a gente vem acompanhando, né? O Eduardo recentemente visitou as obras, já acho que é a segunda ou a terceira visita que a gente faz em loco, além dos acompanhamentos que a gente também recebe da empresa, tá? Então, tão logo um equacionamento ali com a distribuidora local, que é a Equatorial, que recentemente comprou a Enel Goiás, seja resolvido, a gente deve ter o comissionamento de uma das PCHs, e a outra que está nessa fase final de obra entra também, então, ainda esse semestre, né, até o final do mês que vem. Então, acho que o primeiro risco que eu apontaria é esse, alguma empresa do portfólio, que, de novo, nossa visão é que esse risco é baixo.
E o segundo risco que eu vou falar, embora eu aponte como um risco sempre, eu acho que nesse momento é até uma oportunidade, que é o risco de juros, tá, Antônio? Então, assim, se a gente tivesse em algum momento uma subida dos juros, a gente poderia ter aqui uma queda do preço de cota, e não só o preço de cota, obviamente, mas essa subida da curva de juros, ela impacta também, de certa forma, o lucro contábil do fundo, né? Assim, a nossa cota patrimonial, ela varia a marcação a mercado de acordo com a abertura de juros, isso poderia causar algum tipo de prejuízo, né, contábil e impactasse nossa distribuição de rendimentos. Então, assim, no final do dia eu sempre estou olhando para rendimentos, seja por um ativo de portfólio ou seja por esse movimento de juros, mas que, de novo, esse movimento de juros hoje a gente acredita, né, acho que do ponto de vista macroeconômico, grande parte do mercado acredita que em algum momento ele vai começar a cair e não em abril, a questão é quando, seja na próxima reunião do Copom, se é na reunião seguinte, mas esse ano o Boletim Focus tem a expectativa lá de a gente ter um juros Selic 12,5 final do ano. Então, acho que, não sei se alguém tem algum complemento aqui, senão eu parto para a segunda dúvida aqui do Antônio. Aqui o Antônio faz um outro questionamento a respeito da questão da Light, né? A questão da Light, da RJ da Light existente nessa semana no mercado, pode ter algum paralelo em empresa similar no portfólio do fundo? Poderia comentar se existe algum ponto negativo existente sobre algum investidor do grupo? Olha, acho que aqui, até de novo, obrigado, Antônio, pelo paralelo. Infelizmente, o mercado de crédito está passando por um estresse aí desde o início do ano com Americanas, e recentemente, né, já tinha acontecido a cautelar da Light, acho que o mercado já tinha se assustado um pouco desde janeiro com a contratação da Laplace e do Galdino, que são... A Laplace acho que é uma empresa que não trabalha só com reestruturação, mas recentemente participou de algumas reestruturações, mas o Galdino sim é um escritório mais de contencioso, de recuperações judiciais, e a empresa também, no mês anterior, entrou com a cautelar para não pagar as PMTs de abril, e agora, né, na sexta-feira, entrou com a pedido de recuperação judicial. A Light, embora esteja no setor elétrico, ela está num segmento muito específico, que é o setor de distribuição, e em um estado muito específico, que é o Rio de Janeiro, que tem ali um índice de perdas e de furtos muito grandes, né, na concessão. Não é só o município do Rio de Janeiro, acho que são mais de 15 municípios, se eu não estou enganado. Mas o nosso portfólio, a gente não tem nada de distribuição. A gente tem projetos de geração e transmissão que, do ponto de vista de risco, são projetos bem menos arriscados do ponto de vista de demanda, né? O projeto de distribuição, ele tem ali um risco de consumo, os projetos de geração e transmissão, no nosso caso especificamente, as receitas são dadas, é mais um tema de disponibilidade das linhas de transmissão e dos projetos de geração, se a gente consegue performar também aquele volume que está sendo comprado. Então, não tem nenhuma empresa no nosso portfólio que a gente enxerga, né, um risco aqui iminente, muito longe disso, eu diria, de RJ, em nenhuma empresa nossa a gente tem nenhum problema, todas as empresas estão conseguindo pagar suas PMTs, tem caixa, tem cumprido com os índices de cobertura de dívida, ou seja, os covenants das escrituras de debênture também vêm sendo cumpridos, então, acho que só respondendo a sua dúvida aqui, Antônio, a gente não vê nenhum paralelo com Light nesse momento no nosso portfólio, tá? Acho que trazendo aqui para a sua terceira pergunta, né, em relação ao provento recente de 1,20, o fundo vê a possibilidade de manutenção deste patamar nos próximos meses de 2023, no início de 2024, ou já podemos esperar uma redução de 1 nos próximos meses? Acho que o André pontuou bem também, se quiser complementar, Deco, a gente deu esse guidance de 2023 entre 1 e 1,20, Antônio, então a gente acredita que a gente vai ficar nesse range, a gente tem cumprido aí com esse 1,20 nos próximos meses, nos últimos meses, perdão, mas nos próximos meses a gente acredita também que a gente vai conseguir manter mais próximo do 1,20 do que 1. De novo, a gente tem uma posição de caixa hoje de 5% da alocação do fundo e também tem os ativos que estão pagando PMTs, que é inclusive uma a sua próxima pergunta, né? O pagamento da PMT, por exemplo, da Ox no mês que vem, ele vai ser usado também para distribuição de rendimentos, ele não vai ser reinvestido ou para acumulação de caixa, tá? Mas, André, não sei se você quiser comentar alguma coisa aqui da pergunta 4 e 5. É exatamente isso, Túlio. E só relembrar aqui, pessoal, então, no primeiro momento, a gente pagava 90 centavos por cota, a gente aumentou para 1,20, é muito decorrente do IPCA do último ano, né? IPCA de 2021 e 2022, que foi acima do esperado. Isso aqui, consequentemente, aumentou nosso ganho contábil, né? Então, o fundo, ele manteve aqui um lucro acumulado um pouco maior e a gente conseguiu fazer essa distribuição em torno de 1,20, que a gente tem feito aqui desde abril do ano passado. Aí o ponto em algum momento, eventualmente, vai ter uma redução. Então, por isso que a gente colocou aqui entre R$ 1 e 1,20. A gente vem mantendo vocês aqui atualizados, mas sempre que possível a gente vai manter essa distribuição maior possível, né? A gente sempre está preocupado aqui que, de fato, esse fundo seja um fundo de renda. A gente sabe da importância aqui para os nossos cotistas que contam com esse dinheiro, de fato, todo mês pingando, né? 10º dia útil de cada mês subsequente é o dinheiro pingando aqui na sua conta.
E aqui na 5, Antônio, se tiver alguma dúvida ainda, mas essa amortização aproximada de 1,4 milhão mensal está inclusa nas previsões futuras do XPID 11, e o caixa do pagamento do próximo mês de OX estará reinvestimento ou irá para o caixa para pagamento aos cotistas? Eu acho que a segunda parte eu respondi, Antônio, que seria então para pagamento dos cotistas, e essa amortização também está sendo contemplada, sim, aqui no nosso, no XPID, aqui nessas previsões futuras, tá? E aí o Antônio faz uma última pergunta em relação a se não seria possível a realização de fusão ou união do XPID com outros fundos de infra da XP. Existe algum estudo neste tema? O objetivo seria aumentar o patrimônio e liquidez do fundo perante o mercado. É uma dúvida, aliás, essa última a pergunta que eu fiz aqui, se o objetivo seria aumentar o patrimônio e liquidez perante o mercado. Olha, dos nossos, assim, dentro dos veículos que a gente está fazendo gestão, Antônio, nós não temos nenhum produto, vamos dizer assim, que tivesse realmente uma semelhança grande com o XPID, né? Vamos falar dos dois ativos, dos dois veículos que a gente tem listado, né? XPE e XPID. O XPE é um fundo que ele é um FIPE, que embora eles gozem aqui dos mesmos benefícios, né, de as pessoas físicas que investem nos nossos produtos são isentas nos rendimentos no ganho de capital, mas o FIP pode comprar equity, enquanto aqui o FICF Infra, que é o XPID, ele não pode comprar equity. Então, a gente não consegue misturar esses dois produtos, que na minha visão aqui são os dois ativos que poderiam ser mais semelhantes, os dois veículos mais semelhantes. Então, não tem nenhuma ideia, nem conversa nesse sentido, tá? Embora em algum momento seria interessante ter fundos maiores, né? A gente, até uma pergunta que o Eduardo de Lima faz aqui em seguida, a respeito de follow-on dos fundos. Então, assim, acho que para aumentar a liquidez e o patrimônio dos fundos perante o mercado, Antônio, o interessante é crescer, mas esses dois fundos especificamente a gente não vê como fazer isso, porque, de novo, a gente misturaria mandatos que são distintos, principalmente pelo FIPE, ter ativos que a gente tem participação societária, tá? Então, na nossa visão, esses ativos aqui, desses fundos, não vão ser em nenhum momento unidos ou fundidos, tá? E aqui o Eduardo fez essa dúvida, então, a respeito de follow-on. Não tem nada de curto prazo em vista, Eduardo, embora a gente, em algum momento, gostaria muito de retomar o crescimento dos fundos, por essa questão aqui de aumento de patrimônio e liquidez, mas é claro que a gente tem que encontrar projetos que sejam adequados do ponto de vista de risco-retorno, e hoje, pelo fato das cotas estarem bastante descontadas, a gente tem dificuldade de originar ativos nesse nível de taxa, tá? Então, a gente está falando hoje do fundo tradando aqui por volta de PCA mais 10, a taxa aqui por volta de 83, R$ 85. Então, assim, eu sempre gosto de mencionar quais são as possibilidades de fazer follow-on desses fundos listados. Ou a gente espera a cota chegar mais próximo da patrimonial, que, de novo, a gente tem um longo caminho a ser percorrido aqui para atingir ali próximo dos R$ 95, que é a patrimonial, ou a gente compraria ativos que tivessem um nível de retorno próximo ao carrego do fundo no preço de cota atual de tela. Então, a gente só vê essas duas possibilidades. De novo, voltar para o patamar da patrimonial falta bastante, e originar ativos que têm esse nível de retorno hoje PCA mais 10, a gente poderia eventualmente ter que trazer projetos que não tivessem o perfil de risco que os nossos ativos hoje investidos pelo fundo têm. Então, a gente talvez, no curto prazo, não enxerga, mas, de novo, em algum momento, a gente espera sim voltar com ofertas. Tem uma pergunta aqui do Jax. Como é feita a declaração de redução do ativo na declaração de imposto de renda 2023? A gente sempre indica, Jax, vocês entrarem em contato com os administradores, mas, André, se você quiser, acho que talvez essa pergunta que é recorrente, trazer um pouco de luz aqui para a dúvida do Jax. Vamos lá, Jax. Só relembrando aqui, então, a gente faz o pagamento aqui, né, de rendimentos através de duas formas, né? Então, tem amortização de principal e amortização de rendimentos. Uma amortização de rendimentos, de fato, é um rendimento que é isento, não tem pagamento de imposto de renda. Já a amortização de principal, ele deve sim abater aqui do preço médio, né? Então, se, por exemplo, se você investiu durante um mês e teve um pagamento aqui de 45 centavos de amortização de principal, 0,45 ele tem que ser abatido do preço médio, preço de aquisição. Mas como o Túlio comentou, a gente sempre recomenda que você entre em contato aqui com o administrador, até passar o e-mail aqui do administrador, para vocês poderem mandar, é informederendimento@genial.com.vc. Então, fique à vontade aqui também para copiar nossa chave de RI nesse e-mail, mas com certeza aqui eles vão poder responder até com um pouco mais de detalhe aqui, profundidade, essa sua dúvida. Acho que a próxima aqui, o Alexandre, a gente respondeu. Alexandre, você tem alguma previsão no horizonte de nova emissão de cotas do fundo, né? O Tarcísio trouxe, por que manter a amortização? Desculpa, o Tarcísio falou que misturou aqui, desculpa a ordem.
A pergunta do Tarcísio é: a matéria do valor trouxe expectativas de crescimento da XPA no mercado de infraestrutura. Algum impacto para o XPID? Nenhum impacto, Tarcísio. É essa mesmo a ambição de crescer, mas, de novo, crescer com qualidade, com disciplina de capital. Em nenhum momento a gente vai fazer um crescimento aqui forçado que prejudique, né, os cotistas. Então, não tem por que crescer em detrimento da qualidade do portfólio, ou diluir o retorno dos investidores. Se a gente for crescer, a gente vai colocar ativos para dentro que tem um perfil de risco parecido, que tem um retorno também condizente com o fundo. Então, acho que é essa mensagem, essa resposta aqui, Tarcísio. E aí a pergunta do Marcelo: por que manter a amortização do principal ao invés de manter o valor em caixa para buscar novas oportunidades sem necessidade de nova emissão? Aí é um pouco, talvez, de mandato, tá, Marcelo? A gente tem um fundo que foca em renda, né? Acho que, talvez, se você tiver uma ideia aqui de custo de oportunidade, na sua dúvida, Marcelo, a gente poderia reter esse capital para fazer aquisição aí de debêntures no secundário, até porque a nossa estratégia sempre é mais de o que a gente chama de private debt, né? A gente gosta de estruturar as nossas emissões e comprar quase que na sua integralidade, né? Se a gente não tem 100% da emissão, a gente tem o controle em um cenário de ter que chamar uma AGD, né? Na pergunta que a gente teve ali do Antônio lá em cima sobre Light, por exemplo, se um ativo nosso entra em algum estresse financeiro, a gente quer controlar 100% como é que vai se dar uma reestruturação, como é que vai se dar uma possível RJ. É a característica do nosso fundo. Então, se a gente recebe ali uma PMT de 5, 10 milhões de reais, dificilmente a gente consegue comprar alguma emissão que a gente tenha 100% dessa emissão ou o controle em AGDs. Então, realmente a característica do fundo é um fundo de renda. À medida que a gente recebe essas PMTs, a gente paga a renda, a não ser que a gente fizesse algum dia um trading relevante, né, de vender uma debênture no secundário, aí talvez sim a gente pudesse fazer essa reciclagem de capital, que aí, de novo, talvez teria que ser um bloco mesmo, uma venda relevante aqui do fundo, mas não as PMTs. Nunca aqui foi parte da estratégia, talvez, reciclar com o PMT, tá, Marcelo? Aí tem uma dúvida aqui do Bruno, que é: a gestão acredita que a volta do BNDES como financiador de projetos de infraestrutura teria algum impacto negativo no XPID? Olha, Bruno, assim, para a estratégia atual, seria só nesse cenário de novas alocações, né? Para o que a gente tem já alocado, não. Acho improvável, talvez, assim, à medida que eu fui falando, que eu pensei numa ideia, se o BNDES começasse a refinanciar projetos, aí isso sim poderia ter impacto no nosso legado, vamos dizer, nas companhias que já estão investidas hoje no fundo, porque talvez a gente tivesse pré-pagamento das nossas dívidas, né? Só que se isso acontecer, de certa forma, é positivo, porque os pré-pagamentos das dívidas é porque as companhias estão se refinanciando com o BNDES a taxas mais baixas, e quando ela se refinancia, ela tem que fazer um pagamento, né, na curva de pré-pagamento tem sempre lá uma conta que é o make whole. Então, se a gente fosse pré-pago, Bruno, a gente teria algum tipo de upside, tá? Então, assim, eu pensei agora, de alguma forma, que o BNDES pudesse impactar o nosso portfólio atual. Acho baixo, tá? Essa probabilidade que eu estou dando aqui, esse que eu acabei de escrever para você, mas o futuro, né, em termos de crescimento, seria o BNDES ser mais atuante, competir com o mercado de capitais, e aí a gente tem dificuldade vis-à-vis um banco de fomento, né, um banco de desenvolvimento que tem taxas mais baixas. Então, eu vejo mais um risco de impacto negativo futuro, né, de novas emissões para financiar empresas em que o BNDES volte realmente com taxas subsidiadas, porque hoje a TLP, né, lembrando, a TJLP ela já não existe mais, que aí sim era uma taxa subsidiada. A TLP hoje ela não é tão mais competitiva, ela é uma taxa hoje de mercado, então o banco teria que mudar de fato a política. Acho que a gente escutou algumas coisas parecidas com isso, tá? Mas então, assim, isso poderia sim impactar emissões futuras, né? Novas alocações que, de novo, dependem também de fundraising, depende aqui de captações, tá? E aí tem uma outra dúvida aqui do Antônio: o fundo não pensa em realizar a recompra das cotas com caixa? Isso seria possível no médio e longo prazo? É uma boa dúvida, Antônio. Ela já veio aqui em calls passados, a gente mesmo estudou essa possibilidade. De novo, eu entraria um pouco no tema, entendo, talvez você está pensando como cuja oportunidade, né? Pô, pegar esse dinheiro, talvez, ao invés de devolver para o cotista, comprar um ativo que está te entregando IPCA mais 10, pode parecer bom, mas muitos cotistas contam com essa renda, né? Que é um fundo realmente que é caracterizado aqui com parte da renda de alguns dos nossos cotistas. Então, a gente acaba ficando nesse dilema em termos de alocação de capital. E aí, do ponto de vista de ser accretive, a gente até entende que poderia ser, tá, Antônio, comprar cotas de novo e diminuir, cancelar algumas das cotas, mas para não descaracterizar o produto, a gente prefere, com as PMTs, continuar distribuindo o resultado, que eu acho que a grande maioria aqui dos investidores
estão aqui para isso, no fundo, tá? Mas, de novo, isso não quer dizer que o fundo é um fundo de gestão passiva, que não vai fazer nada, né? A gente pode, sim, vender no secundário, alguns papéis, mas eu acho que essas PMTs, a princípio, a gente pretende continuar mantendo aí o pagamento de proventos para vocês, tá? E tem uma última dúvida aqui do Bruno, que é, hoje a cota de mercado está bem abaixo da cota patrimonial. Quais fatores poderiam levar essa cota a voltar aos patamares dos R$ 90? Eu acho que o principal ponto aqui é juros, tá, Bruno? Então, se a gente conseguir ter um arcabouço fiscal, se a gente conseguir ter um cenário macro favorável, a curva de juros futura fecha, começa a cair Selic, e aí com isso a gente deve ter uma apreciação dessas cotas devido ao custo de oportunidade, né? Hoje está muito cômodo para todo mundo a 13,75, o mercado como ele está hoje, e aí a gente aqui é muito linkado, né, a nossa taxa de desconto, o nosso custo de oportunidade desses fundos listados, assim como XPID, né, assim como os FIPs, assim como os fundos imobiliários, todos eles estão, na sua grande maioria, bastante descontados, principalmente aqueles que foram lançados no cenário de juros bem mais baixo, que é o caso aqui do XPID, né? A gente foi lançado aqui há 2 anos, a gente fez o aniversário agora, então foi em 2021, onde o horizonte era bem mais baixo de juros, nossa taxa no momento ali era algo como IPCA mais 6, tá? Hoje a gente está tradando de novo IPCA mais 10 pelo custo de oportunidade. IPCA mais 6 hoje é NTNB. Naquele momento a gente estava com uma NTNB provavelmente a próxima IPCA mais 4. Então, 200 pontos de diferença faz bastante impacto, né, do ponto de vista de valor presente em ativos que têm duration muito longa, tá, Bruno? Então, acho que assim, para voltar para patamares, a única coisa que eu vejo aqui é uma pressão de compra, né, do ponto de vista micro, é mais gente querendo comprar, mas mais gente vai querer comprar, obviamente, diante do custo de oportunidade, né, de custo do dinheiro na economia diminuir, e aí você pode achar interessante ter um retorno de IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, que esse tipo de fundo nosso que pode entregar, e a apreciação da cota vai ser, acho que mediante a esse acontecimento, tá? Acho que de dúvidas aqui, pessoal, por enquanto foram essas, sempre aparece alguma nova dúvida aqui no final. De novo aqui agradecer a participação de todos, né, a confiança aqui no produto, sabe que aqui a cota está bem abaixo do que a gente gostaria que tivesse, mas o movimento macroeconômico é muito mais forte, diante, inclusive, do que foi citado aqui, de fundo é um fundo que tem market cap, né, o valor dele é pequeno, então qualquer movimento brusco também de venda, que alguém tenha uma participação relevante faça, a gente acaba sofrendo, né, um pouco do ponto de vista de liquidez, mas acho que o portfólio está sólido, o portfólio tem cumprido aqui com a expectativa, e de novo agradecer, e qualquer dúvida tem o nosso canal de RI. Mais uma vez, obrigado. E, Fernanda, se quiser fazer o encerramento. Vou sim. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Como o Túlio reforçou agora, a gente está sempre à disposição através do canal de RI, que é ri@xpasses.com.br, e também através do nosso LinkedIn. E amanhã a gente tem mais da semana de resultados da XP Asset. A gente começa às 9 da manhã com o call dos fundos de agro. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.